Há momentos na vida em que sentimos como se Deus tivesse se afastado de nós. Oramos, buscamos respostas e tudo o que encontramos é silêncio. Esse silêncio muitas vezes nos incomoda, gera dúvidas, ansiedade e até o medo de estarmos sozinhos. Mas a verdade é que esse silêncio não é ausência, ele é uma forma de transformação profunda. Ele é o processo invisível que molda a nossa alma, que nos fortalece e nos prepara para algo que ainda não podemos compreender. Deus não se afasta, ele trabalha em silêncio, da mesma forma que um artesão lapida a pedra bruta, sem que ela perceba a obra que está sendo esculpida. Quando pensamos em transformação, muitas vezes a associamos com grandes sinais visíveis, com momentos de revelação clara, com milagres impressionantes. Mas a realidade espiritual é que os maiores milagres acontecem nos bastidores da nossa vida. São mudanças internas, quase imperceptíveis, que alteram profundamente a forma como pensamos, sentimos e reagimos. Deus atua no invisível porque ele sabe que se víssemos todo o processo, talvez desistíssemos no meio do caminho. Ele nos molda em silêncio porque o crescimento verdadeiro requer paciência, entrega e fé. Imagine uma semente enterrada na terra. De fora, tudo parece estático. Quem olha de cima não vê nada além de um solo escuro, mas dentro da terra, a vida acontecendo, a semente se rompe, cria raízes, começa a buscar a luz. Esse processo é silencioso, escondido, mas absolutamente essencial. Assim acontece conosco. Quando sentimos que nada está acontecendo, que nossas orações não são respondidas, é nesse exato momento que Deus está agindo. Ele está criando raízes mais profundas dentro de nós, nos preparando para romper a terra e florescer de uma forma que nem imaginamos. Esse silêncio de Deus, portanto, não é vazio, é um convite à confiança. É nesse momento que a fé verdadeira é testada, porque acreditar em Deus quando tudo vai bem é fácil. O desafio real é acreditar quando nada parece fazer sentido, quando as respostas não chegam, quando as portas permanecem fechadas. É nesse lugar que o silêncio se transforma em treinamento, em escola espiritual. Deus está nos perguntando: você confia em mim mesmo quando não vê nada acontecendo? Muitos dos grandes personagens bíblicos passaram por esse silêncio. José, por exemplo, foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Durante anos, parecia que Deus estava calado, mas no silêncio, Deus estava moldando o caráter de José, preparando-o para governar o Egito e salvar muitas vidas. O mesmo aconteceu com Davi, que foi ungido rei, mas teve que esperar anos fugindo de Saul antes de assumir o trono. O silêncio de Deus nesses casos era treinamento, era preparação para algo maior, e assim também acontece conosco. Talvez hoje você esteja em um período de espera, talvez ore e não veja respostas. Talvez lute e não perceba avanços. Mas eu quero que você entenda, Deus está te moldando, Ele está te ensinando paciência, resiliência, fé inabalável. Ele está te preparando para coisas que só poderão ser sustentadas quando sua estrutura interior estiver firme. O silêncio de Deus não é abandono, é amor. É como o silêncio de um professor durante uma prova. Ele não fala porque já te deu os ensinamentos antes. Agora é hora de você demonstrar o quanto aprendeu. E é nesse silêncio que você vai descobrir forças que não sabia que tinha. É nele que você vai perceber que sua fé pode resistir ao vento, que seu coração pode suportar mais do que imaginava, que sua alma pode brilhar mesmo em meio à escuridão. O silêncio é a prova de que você está crescendo, porque a criança precisa ouvir instruções a todo momento, mas o adulto amadurecido já sabe o caminho. Deus está elevando você de nível, transformando sua fé infantil em uma fé madura. E aqui eu quero que você reflita profundamente
mente, em quais áreas da sua vida você sente esse silêncio de Deus? É na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual, onde quer que seja, saiba que não é um vazio, é um processo. É como o oleiro que molda o vaso. No começo, a massa de barro não entende porque está sendo pressionada, girada, esticada, mas no fim ela se transforma em uma obra-prima. Você é essa obra-prima e Deus é o oleiro que, em silêncio, está te moldando para algo que vai surpreender até você mesmo. No meio desse silêncio, é fundamental que você não desanime. O inimigo muitas vezes tenta usar esse momento para semear dúvidas. Ele sussurra: "Está vendo? Deus não se importa com você. Ele não responde porque você não é importante." Mas isso é uma mentira. Se Deus está em silêncio, é porque confia em você. É porque sabe que você pode suportar o processo. É porque está te preparando para algo que só pode ser revelado a quem persiste, a quem não desiste na caminhada. E lembre-se, até mesmo Jesus passou pelo silêncio do Pai. No Getsêmani, ele orou e pediu: "Pai, se possível, afasta de mim esse cálice." O céu permaneceu em silêncio, mas aquele silêncio não era abandono, era confirmação de que havia um propósito maior sendo cumprido. O silêncio de Deus nunca é vazio, é sempre carregado de propósito. É exatamente nesse momento de silêncio que sua intimidade com Deus pode crescer de maneira mais autêntica, porque você deixa de buscar apenas as bênçãos e passa a buscar a presença. Deixa de querer apenas respostas e passa a valorizar a confiança. É no silêncio que sua alma aprende a descansar. E esse descanso é o maior sinal de que sua fé está sendo fortalecida. O silêncio de Deus não é apenas um teste de paciência, mas também um convite para olharmos para dentro de nós. Muitas vezes, pedimos a Deus que mude as circunstâncias ao nosso redor, mas o que Ele deseja primeiro é mudar o nosso coração. O silêncio nos força a refletir, a confrontar nossos medos, nossas inseguranças e até mesmo nossos padrões de pensamento. Ele nos leva a questionar: será que eu realmente confio em Deus ou apenas nas respostas imediatas que Ele me dá? É nesse mergulho interior que descobrimos que a fé não se trata apenas de receber milagres, mas de ser transformados em pessoas capazes de carregar a luz divina mesmo no meio da escuridão. O processo é doloroso porque exige desapego. O silêncio de Deus nos mostra que não temos controle sobre todas as coisas e que, para caminhar em fé, precisamos soltar o volante da nossa vida e deixar que Ele conduza. Essa entrega não é fácil. Nosso ego grita, quer respostas rápidas, quer provas, quer soluções imediatas, mas a alma aprende pouco a pouco que o verdadeiro poder está em confiar mesmo sem entender. E quando esse aprendizado se solidifica, algo extraordinário acontece. Nossa vida começa a mudar de dentro para fora. Pense em Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. 40 anos de silêncio, de aparente esquecimento. Mas naquele silêncio, Deus estava forjando nele a humildade, a liderança, a paciência necessárias para cumprir sua missão. Assim também é conosco. Talvez você esteja em um deserto, um período longo de espera. Mas esse deserto não é castigo, é preparação. Deus está moldando o seu caráter, removendo o que não serve mais, fortalecendo o que é essencial, alinhando você com o seu verdadeiro propósito. E há um detalhe importante: o silêncio de Deus não significa que Ele não se importa. Pelo contrário, significa que Ele está cuidando de cada detalhe de forma tão profunda que não precisa fazer alarde. O jardineiro não grita para a planta crescer, ele apenas rega em silêncio.
silêncio, espera o tempo certo e confia na natureza da semente. Deus está regando você, mesmo que você não perceba, e no tempo certo os frutos vão aparecer. Eles não brotarão porque você se desesperou ou porque tentou forçar, mas porque você confiou e permaneceu firme. Talvez você esteja cansado desse silêncio, talvez tenha pensado em desistir, talvez sua oração pareça bater no teto e voltar. Mas eu quero que você entenda, o silêncio de Deus é muitas vezes a resposta em si. Ele está te dizendo, espere, confie, eu estou no controle. E essa é a maior lição que podemos aprender. Não precisamos ter todas as respostas, precisamos apenas ter a certeza de que estamos nas mãos daquele que sabe de todas as coisas. Nesse processo, é fundamental alimentar sua mente e seu coração com aquilo que fortalece a fé. Ler a palavra, meditar, praticar a gratidão, estar em comunhão com pessoas que compartilham da mesma caminhada, porque o silêncio pode ser um terreno fértil, mas também pode ser um terreno de dúvida, se não cultivarmos a fé corretamente. Cabe a nós decidir como vamos reagir. O mesmo silêncio que destrói um fortalece o outro, e essa diferença está na postura do coração. A fé que nasce no silêncio é a mais resistente, ela não depende de circunstâncias. É uma fé que permanece firme mesmo quando tudo desmorona. É uma fé que resiste às tempestades da vida porque sabe que a rocha onde está firmada é inabalável. Essa é a transformação que Deus está realizando em você agora. Ele está tirando sua dependência das respostas imediatas e construindo dentro de você uma confiança sólida, que não será abalada por nenhuma tempestade. E eu quero que você guarde uma verdade. Tudo aquilo que você está vivendo hoje tem um propósito. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite de espera está construindo algo que você não consegue ver agora. Mas no futuro, quando olhar para trás, você vai perceber que foi exatamente nesses momentos silenciosos que sua alma foi mais moldada, que sua fé foi mais fortalecida e que sua vida deu os maiores saltos de crescimento. Não confunda silêncio com abandono. O abandono é vazio, mas o silêncio é cheio de significados. Ele é como a noite antes do amanhecer. Parece escuro, mas é justamente nesse período que a vida está se renovando. Da mesma forma, o silêncio de Deus anuncia que algo novo está chegando. Ele está preparando você, alinhando tudo ao seu redor, removendo o que não serve, fortalecendo o que é necessário. O silêncio é o prelúdio de um novo capítulo. E lembre-se, se você está ouvindo apenas silêncio, talvez seja porque Deus quer que você ouça a sua própria voz interior, que aprenda a distinguir os seus pensamentos, os ruídos do mundo e a voz suave do Espírito. É nesse espaço de silêncio que nasce o discernimento. É nele que você aprende a perceber os sinais, a interpretar os pequenos detalhes, a confiar em intuições que vêm do alto. O silêncio não é ausência de comunicação, é uma forma de comunicação mais profunda. Então hoje receba essa verdade. Deus está moldando você em silêncio. Não desanime, não desista, continue firme, porque o que Ele está preparando é muito maior do que você imagina. O vaso que Ele está formando será usado para coisas grandiosas. A semente que Ele está regando dará frutos abundantes. O deserto que você atravessa será testemunho de vitória. E o silêncio que hoje incomoda será lembrado como o tempo em que você mais cresceu. Que confie, espere, persevere, porque o silêncio de Deus é, na verdade, o som da sua transformação.